Aleluia! Aleluia! Jesus é o Senhor! Hoje de manhã tivemos uma abertura gloriosa da nossa conferência Geração Final. E hoje vamos ter comunhão com vocês, ainda dentro do tema geral da nossa conferência, dispensadores. Nós hoje vamos falar um pouco sobre ser dispensadores da suprema grandeza do poder de Deus. Eu me dei por satisfeito quando ouvi o irmão Pedro falar hoje de manhã, na abertura, e os nossos jovens também, guerreiros, que nos ajudaram hoje de manhã com a palavra. Eu creio que se todos nós ganhamos tudo que foi falado hoje de manhã, há um caminho foi aberto no nosso coração para que possamos continuar recebendo a palavra do Senhor ao longo desta conferência. Então, nos alegramos com vocês que estão aqui na Estância Árvore da Vida e também nos alegramos com aqueles que estão participando à distância pelo canal do Instituto Vida para Todos. Aliás, este canal do Instituto, tem sido uma bênção para todas as igrejas, por que não dizer para todas as pessoas que têm acessado esse canal diariamente. É um canal cheio de riquezas. Agora eu quero que você pergunte para o irmão que está do seu lado: você já se inscreveu no canal do Instituto Vida para Todos? Pergunte aí. Qual foi a resposta? Sim? Graças a Deus nós estamos com 155 mil inscritos neste canal. Mas não podemos parar. Muitas pessoas estão descobrindo a riqueza da palavra profética por meio do canal do Instituto Vida para Todos. Devemos continuar divulgando. Mande porções das mensagens. Mande mensagens para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus vizinhos, para os seus familiares. Mande para eles. Nós recebemos tantas mensagens diariamente no nosso celular. Por que não também mandarmos mensagens, palavras que vão fazer diferença na vida das pessoas? Então eu quero que você faça um compromisso com o Senhor nesta noite. Eu vou enviar mensagens para os meus contatos, mensagens do Instituto Vida para Todos. A palavra profética que tem sido ministrada a nós semanalmente, seja por meio das lives às quintas-feiras, o irmão Pedro com seu interlocutor, toda quinta-feira às 21 horas, seja por meio das lives com os colportores dinâmicos, com o PAC, aos sábados às 10 horas da manhã. Onde quer que o irmão Pedro esteja, em qualquer parte da terra, ele está com os colportores aos sábados às 10 horas da manhã, nessas lives. Quando não há possibilidade mesmo, então o irmão André Dong e o irmão Amir Silva encorajam, trazem as palavras para os colportores, para encorajamento deles. Então, além das lives que eu mencionei, tem as mensagens transmitidas aos domingos à noite, às 19 horas. Todos os domingos, mensagens riquíssimas que nós acabamos de fazer imersão
em duas delas, duas partes de duas delas hoje à noite. Eu pergunto para você, foi gostoso ou não foi? Foi bom? Nós precisamos continuar fazendo imersão na palavra. Então, amados, queridos irmãos, vamos continuar divulgando. Ainda tem, além das mensagens que o irmão Pedro Dong dá, nós temos as anotações que os irmãos com muito carinho fazem e já disponibilizam para a gente. Se a mensagem é transmitida domingo à noite, segunda-feira de manhã já tem anotações das mensagens. E como se não bastasse, os irmãos agora pegam as anotações e transformam essas anotações, colocam essas anotações de uma forma tão desfrutável, diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado e domingo, para a nossa imersão na palavra profética. Eu pergunto para você, você tem usado essa ferramenta? Irmãos, tem se consagrado ao Senhor, tem se desdobrado. Não são irmãos que têm todo o tempo do mundo para fazer isso, mas eles separam um tempo na vida deles para fazer isso. Então, irmãos, olha só quantas riquezas nós temos. Além dos tutoriais que o Instituto divulga, além das palavras de aperfeiçoamento em todas as áreas, os serviços da igreja, tem muita coisa no canal do Instituto. E ainda tem, nós não podemos dar desculpa depois para o Senhor. Senhor, eu não tive oportunidade. A editora Árvore da Vida também disponibiliza diariamente o audiobook do Alimento Diário. Então, também tem o EAV Play. E o Instituto também agora está com um aplicativo que você tem acesso a todas as riquezas divulgadas em seu canal. Depois os irmãos vão passar para a gente mais detalhes sobre isso, mas eu espero que você esteja ávido pela palavra profética. Se você estiver ávido, o Senhor vai alimentar você, tá bom? Muito bem. Antes de nós chegarmos nesta conferência Geração Final, os irmãos, em comunhão com o nosso querido irmão Pedro, os coordenadores da conferência Geração Santa, nessa comunhão, ali o Senhor deu uma linha para a palavra ministrada para os nossos queridos adolescentes. E esses irmãos, coordenadores, fizeram um excelente trabalho. Pegaram o livro de Efésios, que é a palavra que nós estamos ruminando agora e imergindo nela, no último semestre, desde a conferência de setembro do ano passado, e trabalharam vários pontos com vocês, do capítulo 1 até o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E o tema da conferência Geração Santa, qual foi? Você sabe? Os escolhidos. Os escolhidos. Diga assim, eu sou um escolhido. Amém. Então o tema geral foi os escolhidos. Esses escolhidos, na mensagem 1, viram que são abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esses escolhidos também são plenos. Na vida desses escolhidos, o Senhor está preenchendo todo o vazio. Não tem mais vácuo de poder. A vida do Senhor está entrando, enchendo cada parte do ser dos escolhidos, tornando-os a plenitude de Cristo. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você deve pedir para o Senhor diariamente para Ele preencher o seu vazio, que não acha nenhum cantinho vazio no seu ser, que cada cantinho do seu ser seja preenchido pelo Senhor. Esses escolhidos também
são habitáveis. O Senhor quer um lugar de descanso, um lugar de prazer. Não é bom você chegar em casa, depois de um dia de estudos, um dia de trabalho, na sua correria do dia a dia, não é gostoso chegar em casa? Não é um descanso? Não é prazeroso? Deus também precisa de um lugar de descanso. Esses escolhidos se tornaram a habitação de Deus no Espírito. Esses escolhidos também são edificados. Aleluia! Edificados. E esses escolhidos são dispensadores. Amém? Você sabia que você é um canal da graça de Deus? Você é um canal. Quando você creu no Senhor Jesus, hoje nós lemos um versículo na sala de comunhão que eu fiquei muito tocado. João 7:37. Na verdade, vamos parar no João 7:37 aqui para mostrar para vocês. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tendo comunhão com os irmãos ali e imergindo nessa palavra, cavando as riquezas dessa palavra, nós vimos que esse último dia indica que estamos muito próximos da volta do Senhor. Estamos vivendo o finalzinho do tempo. A volta do Senhor está às portas. Aleluia! Esse grande dia da festa. Você está preparado para a volta do Senhor? Nós somos a geração final. Levantou-se Jesus e exclamou. Esse Senhor Jesus, Ele se coloca de pé, Ele entra em ação e exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só que esse Senhor Jesus hoje não é só aquele Jesus que declarou isso aqui em João capítulo 7, versículo 37. Esse Jesus hoje, Ele está na igreja. Hoje a igreja é aquela que exclama, que sai da sua comodidade e exclama: se alguém tem sede. O Senhor Jesus era preocupado com as pessoas. Você é preocupado com as pessoas? Você é preocupado com o seu vizinho, com o seu colega, com o seu amigo, com o seu parente, com seus pais, com seus irmãos, com os irmãos da igreja? Você é preocupado com as pessoas? Se você é preocupado, você precisa exclamar. Abre a boca, exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós nos unimos ao Senhor de tal forma que agora, quando as pessoas vão a Jesus, é como se elas tivessem vindo à igreja. A igreja tem água viva para dar para as pessoas. Vocês estão me olhando com cara de quem não está acreditando, né? E o versículo 37 diz assim: quem crer em mim, quem crer em mim. Para uma pessoa crer, o que precisa? Alguém falar do Senhor para ela, não é? Então o Senhor, Ele falava para as pessoas e dava oportunidade para as pessoas crerem nele. Você não teve oportunidade de crer? Por isso você está aqui? O seu amigo precisa ter a mesma oportunidade.
Quem vai levar a palavra para ele? Eu, você. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito interessante isso aqui, porque basta crer no Senhor que uma fonte de água viva é instalada no interior da pessoa. Aqui não diz, quem fizer estudo bíblico durante 30 dias, um semestre, 1 ano, 5 anos, do seu interior fluirão um rio de água viva. Não, aqui diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso que hoje a gente prega o Evangelho e acontece uma coisa maravilhosa. A pessoa que acabou de crer no Senhor já sai deixando esse rio de água viva fluir dela. Ela já se une a nós na pregação do Evangelho. Já sai conosco para praticar o posso orar por você? É verdade ou não é? As coisas não estão andando tão rapidamente? O que você sente? Antigamente a pessoa precisava ficar ali, precisa entender a Bíblia, conhecer a Bíblia, para poder falar para as outras pessoas. Não, agora basta crer que uma fonte de água viva é implantada em você. E você quando sai, você leva essa fonte. Ela é uma fonte a jorrar do seu interior. É bom ou não é bom isso aí? Então, irmãos, estamos no finalzinho da era da igreja, nos últimos dias. Estamos muito próximos da vinda do Senhor e do estabelecimento do seu reino em definitivo na terra. Hoje nós temos a realidade do reino dos céus aqui na terra, que é a igreja, mas esse reino vai se manifestar. Então nós precisamos sair da nossa comodidade, sair de nós mesmos para a gente poder desfrutar do Senhor e levar essa vida para outras pessoas. Muito bem, então nós somos canais da graça de Deus. Um versículo que o irmão Pedro tem lido conosco e nos ajudado bastante, eu gostaria de ler, eu quero ler com você também, Salmo 46, Salmos 46, versículo 4. Vamos lá, já que nós estamos falando de dispensadores, né? Não podemos deixar de ler essa porção aqui. É isso? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí fomos ajudados aqui a ver que essa palavra correntes aqui é canais. Jovem, você é um canal. Adolescentes aqui presentes ainda nessa conferência, você é um canal. Canal que, por meio desse canal, o Senhor flui a sua graça para as pessoas. E o que nós precisamos, gente, como canais da graça de Deus? Canais desse rio, ser cada vez mais purificados, para que não haja nenhuma obstrução para o fluir desse rio. Então, aleluia, né? O Senhor realmente nos deu esse encargo aí, e hoje nós estamos aqui como seus dispensadores. Nós nos unimos a Ele para cooperarmos com Ele, para levar essa graça, para levar essa vida, para levar as riquezas de Deus para as pessoas. Nós temos um desafio nessa conferência, que foi lançado na comunhão que tivemos com o irmão Pedro, que ele teve com os seus cooperadores. Esse desafio é produzir, é fomentar nos jovens um núcleo energético
da obra de Deus. Então, eu quero que vocês percebam que a nossa responsabilidade é muito grande. Produzir um grupo, um núcleo energético da obra de Deus. Eu quero dizer para vocês que vários jovens já fazem parte desse grupo energético. Vários jovens estão no CEAP, estão na Colportagem, cooperam no Avança Jovem. Vários jovens, irmãs, jovens, fazem parte desse núcleo energético. Mas o nosso desafio é fazer com que cada um de vocês, presentes e que estão acompanhando pela internet, seja parte desse grupo energético da obra de Deus. Fala assim: eu quero fazer parte do grupo, do núcleo energético da obra de Deus. Isso, irmãos, é fazer a obra de Deus andar, caminhar, com força, com velocidade total, no sprint final, com uma geração final. Esse núcleo energético, ele vai com total força. É muita energia. E nós, cabelinho branco já, né? Barba branca, precisamos muito dessa força. A obra do Senhor precisa muito de você, jovem. Não é? E nós percebemos também na comunhão com o irmão Pedro, que nós temos muitos problemas. Não que nós sejamos pessoas más, mas pessoas que carregaram um legado de 19 séculos de história da humanidade e junto à história da igreja, principalmente na história da igreja. 19 séculos. Nós somos acumulando coisas e que hoje, quando o Senhor requer algo de nós, nós sempre perguntamos: será que é isso mesmo? Será que é isso que o Senhor quer? Nós começamos simples, como as igrejas no primeiro século ali, começaram bem simples. Mas depois muitas coisas foram entrando na igreja e tornando a vida complicada. Foram perdendo a simplicidade. E aí, irmãos, o Senhor precisa dessa força dos adolescentes, até pré-adolescentes e dos jovens, para virar essa história, para mudar essa história. E nós queremos ser ajudados por vocês. Podemos contar com vocês? Os adolescentes aqui também, podemos contar com vocês? Pré-adolescentes. Hoje está acontecendo milagres. Antigamente você olhava para o pré-adolescente e dizia: isso é só uma pré-adolescente, uma criança. Mas hoje essas crianças, esses pré-adolescentes, estão fazendo diferença na casa deles, na cidade deles. Esses pré-adolescentes aprenderam a imergir na palavra profética. Quando fala para o mais velhinho imergir na palavra profética, fica assim: Mas o pré-adolescente não, ele já entra. Ele já vem. Quantos mais velhos aqui, que estão aqui presentes nessa conferência, quando os jovens estão aqui na frente, né, pulando, alegres, cantando, vem aqui para frente. Será que não consegue pular? Eu acabei de completar 66 anos, né? Aleluia. 6.6. E ainda dou os meus pulos, viu? E eu quero estar junto com eles. Porque eu quero encorajar os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens. Mas eu não quero ficar acomodado, estacionado.
parado no tempo. Eu quero avançar junto com eles. Então a proposta é essa: avançarmos juntos! Muito bem. Então, ganhamos muita coisa nessa comunhão, esses poucos dias aqui. E nós vimos que quando a gente fala, nós temos uma formatação complicada. Ao longo do tempo fomos sendo formatados até uma vida cristã, uma vida religiosa, muito rígida, muito inflexível. Deus quer fazer algo novo na nossa vida, mas nós não conseguimos. Aí quando a gente ouve falar assim: vamos para a rua. Aí alguns franzem a testa. Para a rua? Para que isso? Aí dizem: vocês estão bagunçando o coreto. A igreja estava tão tranquila aqui, criamos uma estrutura tão boa da igreja, e agora chegou essa turma aí falando para a gente ir para a rua. Aí, irmãos, o Senhor falou para nós: Ele não quer que nós montemos uma estrutura na igreja, mas Ele quer que cada um de nós vá para a rua. Resgatar as pessoas das garras do inimigo de Deus. Primeira coisa que a gente pensa em igreja, a gente pensa na estrutura de serviço. Vamos preparar uma estrutura de serviço. Mas jovem, você, da geração final, não pode cair nessa armadilha e ficar preso à estrutura de serviço. Você precisa ir para a rua. E você vai para a rua, e é claro, vai criar uma demanda, que as pessoas vão ser geradas e precisam ser cuidadas, e a igreja precisa ter uma base boa. Mas primeiro você tem que ir para a rua. O meu sentimento e o seu deve ser esse: eu vou para a rua. Eu não posso pensar em estrutura antes. A estrutura pode até ter, mas ela não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é cuidar das pessoas na rua. Ei, irmão, agora você bagunçou a igreja, hein? Não, você pode ficar tranquilo que tudo que está sendo falado na palavra profética é para abençoar as igrejas. Por que é importante eu e você irmos para a rua? Aqui você olha para mim e fala assim: ali, aquele irmão ali ministrando a palavra, né? Aí quando eu estou lá na rua, no campo, falando para a pessoa assim: eu posso orar por você? E ela passa por cima de mim às vezes. Ela não me conhece. Na rua não tem celebridade. Na rua, eu e você, que já estamos na igreja há algum tempo, servindo, temos uma certa posição, podemos ser respeitados pelos irmãos aqui, mas lá fora é diferente. E o Senhor quer que a gente vá para a rua, porque Ele quer tirar a gente, né, tirar essa celebridade da gente, essa posição que produz em nós pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas e principalmente pessoas que estacionam na fé. Então, irmãos, palavra de ordem: para a rua. Para a rua! Vamos pregar o Evangelho, vamos levar salvação, vamos resgatar as pessoas, vamos alimentar os necessitados. Então, irmãos, o Senhor quer nos livrar dos vícios,
todos os vícios que se acumularam, que foram produzidos em nós ao longo desses 19 séculos da história. E aí, uma das coisas terríveis ao longo desse período foi a falta de percepção daquele que tem a palavra profética, do profeta de Deus. A falta do reconhecimento do profeta de Deus fez com que as igrejas se perdessem. Graças a Deus, hoje nós reconhecemos o seu profeta na terra. Entre nós há um profeta. E esse profeta traz para nós a palavra profética. A palavra profética é aquela que mostra para nós o passo seguinte que nós vamos dar. A palavra profética, mostrando para nós o passo seguinte, ela dá para nós segurança. Você anda nesse caminho da igreja com mais segurança, graças à palavra profética. Você está seguro? Graças a Deus pela palavra profética. E outra coisa, nós precisamos perceber que se há um profeta, e se a palavra profética está sendo ministrada para nós, nós temos que olhar o resultado que essa palavra tem produzido. Que resultados essa palavra tem produzido no nosso meio? Tem produzido alguma coisa? Hã? Ou não? Sim ou não? O que tem produzido? Sim, edificação, unidade. Mas, irmãos, tem nos dado muitas ferramentas para o avanço da obra do Senhor, e essas ferramentas têm sido confirmadas dia após dia. Graças ao Senhor pelo CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Mas não só graças ao Senhor pelo CEAP, graças ao Senhor pelo CEAP, que está alcançando agora toda a terra. O CEAP está sendo fortalecido. Lugares que nós não imaginávamos que ia ter CEAP, o CEAP chegou lá. E isso não é obra de homens. Nenhum homem teria capacidade para isso. Mas é obra de Deus. Aleluia pelo servo de Deus. Aleluia pela palavra profética. Aleluia por cada ferramenta que tem sido produzida, confirmando que essa palavra é de Deus. Posso orar por você? Você acha que isso é invenção de homens? Quando você aborda a pessoa e fala assim, posso orar por você? A maioria das pessoas fala, sim, pode. Às vezes você está com a camiseta só, a pessoa pede oração, se você não abordar. As pessoas estão carentes. Tudo isso, irmãos, é resultado da palavra profética. Então a palavra profética tem feito coisas, milagres, né? A palavra profética tem produzido milagres, e nós temos recebido, né, muitas notícias diariamente sobre o que está acontecendo na terra inteira na obra do Senhor. Então tem o CEAP, né, tem a comportagem dinâmica, tem a central de acolhimento, rede de cuidado, a Avança Jovens, imersão das mulheres no PAC, no CEAP, homens de oração, mulheres conectadas. Irmãos, tudo isso aí é o que o Espírito está fazendo no nosso meio, para o avanço da obra dele aqui na terra. Muito bem, então 3 coisas que nós precisamos ver para fugir dos vícios que nós adquirimos com a degradação. O profeta de Deus entre nós tem nome e sobrenome. Amém?
Quem é o profeta de Deus entre nós hoje? Hã? É o irmão Pedro Dong. E ninguém precisa falar para mim assim, você está exaltando o irmão Pedro Dong. Não. Ele não precisa de exaltação dos homens. Mas ele é uma pessoa que tem a comissão do Espírito sobre ele. Ele enxerga coisas que eu e você não enxergamos. Ele abre a palavra e extrai coisas que nós não conseguimos. No máximo você faz um estudo bíblico formal. Mas o Espírito tem dado revelações para o nosso irmão. Então a palavra profética, além de revelação, além de muito conhecimento, além de muita sabedoria, é uma palavra de direção. Eu e você podemos nos alegrar, porque hoje nós temos alguém que nos dá uma palavra de direção. E aí tem algumas pessoas que podem criticar a gente, está exaltando o homem. Essas pessoas não vão nos intimidar. Porque nós não estamos exaltando o homem. Nós estamos apenas sendo um com o Senhor. Um com a direção do Espírito. E Ele usa o seu servo. Em cada época Ele usou um servo seu. E hoje, nos nossos dias, nós temos o seu servo. Então ninguém vai nos intimidar não, viu? Não precisa falar, você está exaltando o homem. E fazer bico comprido. Não adianta. Como é que é o bico das pessoas quando não gostam que a gente fala algumas coisas? Como é que é? Você sabe? Assim, ó. Você já viu gente assim? Na reunião? Bicudo. Mas por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque tudo começa pelo reconhecimento do profeta. Por que as igrejas tiveram problema de degradação? Porque o inimigo quis calar a palavra, quis prender a palavra. E tem uma personagem na Bíblia chamada Jezabel. Você já ouviu falar dessa mulher? A especialidade dela, sabe qual era? Matava os profetas de Deus. Quando você abre a Bíblia lá, em Apocalipse capítulo 2, a igreja em Tiatira, está lá essa mulher, Jezabel, tirou a palavra de Deus e colocou outras coisas no lugar. Aí depois, com muito custo, o Espírito foi ali trabalhando para resgatar a palavra. Graças a Deus, irmãos, hoje nós temos a palavra profética restaurada no nosso meio. Abaixo Jezabel. Mata os profetas de Deus. Que eu e você não sejamos essa pessoa. Matar não é desferir um golpe fisicamente. Matar é não dar atenção para a palavra. Matar é não ser simples ao ouvir a palavra. Matar é não obedecer a palavra. Isso é matar o profeta. Ouve a palavra. Parece uma pessoa dizia, né? Aquele olhar bovino. A palavra precisa mexer com a gente. Nós queremos que a palavra mexa com você ao longo desta conferência. Quando você voltar para a sua cidade, para a sua região, esteja totalmente envolvido com essa palavra. Reconheça o profeta. Receba a palavra profética com simplicidade e obediência. Pratique essa palavra, aplique na sua vida e você vai ter os benefícios dela. Os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer. Irmão, você está falando de cura física? Sim, cura física, cura psicológica, cura espiritual. Lembra dos testemunhos da conferência passada que nós tivemos aqui nesse palco? Que a palavra profética está fazendo na vida das pessoas? Pessoas com depressão profunda,
quando pratica a palavra, essas pessoas são curadas. Não precisa ficar depressivo. Não precisa ficar em crise de existência. Não precisa ficar, coitado, doente. Deus quer curar você, jovem. Deus quer curar você, irmão e irmã. Você que está ouvindo a palavra aí pela internet. Deus quer curar você. E Ele tem um meio para fazer isso. É por meio da prática da sua palavra. Muito bem. Isso ficou claro para vocês, não? Talvez alguns não tenham clareza ainda dessas coisas, mas ao longo da conferência vocês vão ganhar mais clareza, tá bom? Os irmãos que virão depois talvez consigam ajudar mais vocês. Mas eu já estou andando nesse caminho há quase 50 anos. Graças ao Senhor. E se eu preciso falar mal de alguém, eu devo falar mal de mim mesmo. Pela minha lerdeza. Mas os irmãos que o Senhor nos deu, especialmente o nosso querido irmão Pedro, não temos um A para falar dele, a não ser agradecer a Deus pela vida dele, a não ser orar por ele, a não ser ofertar para o avanço da obra. Essa é uma boa maneira. E além disso, praticar a palavra. Você quer dar uma alegria para o servo de Deus? Aplica a palavra no dia a dia. Vai para a rua. Muito bem. Tudo começa, né, irmãos? O profeta, a palavra profética e os milagres que têm acompanhado a vida de cada um de nós na prática dessa palavra. E o livro de Efésios, dentro dessa visão que o Senhor está nos dando, desta vez, ele veio para nós assim, com muito brilho, muita vida, com abundância de vida. Então o capítulo 1, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios. Vou falar de forma bem rápida para vocês, porque o que estava queimando no meu coração, eu coloquei para fora já. Mas tem algumas coisas ainda que eu preciso falar para vocês aqui. Capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 3, nós temos ali a bênção. O Pai, nós temos a bênção do Filho, a bênção do Espírito. No finalzinho do capítulo 3, do capítulo 1 de Efésios, nós vemos que tudo que Deus deu para nós, nessas bênçãos aqui, o desejo de Deus, na verdade, é encabeçar todas as coisas em Cristo. Começando na nossa vida. A sua vida está encabeçada em Cristo? A sua vida é governada por Cristo? Então, tudo isso que você lê aqui, o desejo do Senhor é que todas as coisas no final sejam, aqui fala convergir, né? Ou encabeçar em Cristo. Como isso vai ocorrer? Esse encabeçamento de todas as coisas.
começando pelo encabeçamento da igreja em Cristo. Como isso vai se dar? Essa é a nossa responsabilidade nessa primeira mensagem. Isso se dá por meio da suprema grandeza do poder de Deus. Versículo 19. Qual a suprema, capítulo 1 de Efésios, versículo 19. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Aqui inclui cada um de nós. Você crê? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Mas aí no versículo 20, aqui um machado, viu? O versículo 19 é importantíssimo. Mas aí o versículo 20 diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uai, mas ele começou a falar sobre a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Depois ele fala, o qual exerceu ele em Cristo. O que esse poder fez em Cristo? Mas e nós? Então vamos ver, o que ele fez em Cristo? Ressuscitando-o dentre os mortos. É pouco isso? Ressuscitar Cristo dentre os mortos é uma coisa extraordinária. Fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ele ressuscitou e ascendeu. Olha que poder! E assentou à sua direita nos lugares celestiais, acima. Esse Cristo que eu e você temos, ele foi colocado acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse poder, ele é realmente grande, é supremo, é grandioso, é extraordinário. Essa é a suprema grandeza do poder de Deus. Olha o que esse poder operou em Cristo. Mas eu quero falar para você também, hoje à noite, do que esse poder quer fazer na minha e na sua vida. E para quê? E aí nós só vamos entender isso. O versículo 19, os que cremos, onde nós que cremos, desfrutamos da suprema grandeza do poder de Deus. No capítulo 2, versículo 1. E estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso mostra que está continuando aqui o pensamento. E na verdade, essa continuação vem do versículo 19, porque ele começa a falar de nós. Ele terminou o versículo 19 e falou de Cristo. Mas agora, voltou a falar de nós, mas olha a condição que eu e você, dispensadores, canais da graça de Deus, olha de onde nós saímos. Preste bem atenção, meu amigo, minha amiga, de onde eu e você saímos, quem nós éramos, qual é a nossa origem. Estávamos mortos
os nossos delitos, ofensas contra Deus, fora da lei, e pecados, coisas malignas, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, olha só, o príncipe da potestade do ar, como se não bastasse, o apóstolo coloca aqui uma explicação. Quem é esse sujeito? O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a minha condição e a sua. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, irmãos que nos acompanham também de casa. Essa era a nossa condição. O que significa isso, gente? Estávamos na lata de lixo. De onde vem a nossa arrogância, o orgulho, a soberba? Não tem motivo nenhum de sermos orgulhosos, soberbos. Nós estávamos na lata de lixo e fomos tirados de lá. Eu ouvi uma história essa semana de uma pessoa próxima a nós, mas eu não conhecia essa parte da história dela. Essa pessoa, literalmente que eu vou falar aqui, ela foi tirada do lixo. Com 11 meses, estava no lixo. Situação deplorável, bebê, sem roupa, só lixo em volta, comia terra. Quando ela contou essa história, nós ficamos chocados. Mas hoje, só para não deixar vocês muito preocupados aí, essa pessoa hoje está bem, saudável, e hoje está na vida da igreja. Mas eu quero impressionar vocês com isso aqui, para nós percebermos como a nossa condição era deplorável. Olhando para a história dessa bebezinha, ela estava ali sendo cuidada por um homem que não tinha condição nenhuma de cuidar dela. Quando a pessoa chegou lá para resgatá-la, o homem falou assim: não, essa criança é minha. É isso que Satanás faz comigo e com você. O Senhor vem nos resgatar, Ele fala: não, esse aqui é meu. Aí, depois de muita luta, essa pessoa conseguiu resgatar essa criança. Depois que ela saiu de lá, de tanto viver naquele ambiente, ela contraiu uma doença, criou uma bactéria no organismo dela, ou bactérias. E ela foi para o hospital, ficou 6 meses internada. Quando estava chegando no final do 6º mês, o médico falou para aquela pessoa que queria adotá-la. Falou assim: se ela não reagir, não passa de hoje. Ela não vai sobreviver.
Graças a Deus ela reagiu. Depois saiu do hospital, foi crescendo, mas aprendeu a comer terra. Ela continuou comendo terra. E também essa família que adotou não tinha muitos recursos. Ela comia terra mesmo. Ficava na parede, assim, aquelas paredes que não tinha reboco, não tinha acabamento, era um tijolo, sabe? Passava a unha assim, ó, arrancava a terra e comia. Onde ela ficava um buraquinho da unha dela. Depois ela percebeu, indo para a escola, já com 9 anos de idade, que os coleguinhas faziam graça com a cara dela, mexiam com ela, zombavam dela, porque ela comia terra. Ela falou, mas eu não dava conta de parar. Até que um dia uma pessoa foi, vendo aquela condição, falou para ela, para a senhora que a adotou, né, para a mãe dela agora. Falou assim, vocês não podem ficar aqui. Aí levou para outra cidade, para outro lugar, e ali cuidou delas. Aí ela ali se desenvolveu, estudou, mais tarde veio a se casar, hoje tem um bom marido, servo do Senhor também, hoje servem a igreja. Eu quero dizer para você, o sentimento de gratidão dessa pessoa, você percebe no viver diário dela. Como ela foi tirada daquela condição deplorável, ela agora sabe o que é passar por dificuldade. Aí ela alimenta as pessoas próximas a ela, fisicamente, materialmente, cuida das pessoas. Mas agora, é claro, né? Também espiritualmente. Ela é uma das maiores pregadoras do evangelho que eu conheço. Ela é empresária, ela não tem tempo, mas ela usa o tempo dela com qualidade. Prega o evangelho para os funcionários, prega o evangelho para os clientes, cuida das pessoas, leva comida para elas, porque ela tem uma gratidão muito grande, porque ela sabe de onde ela veio. Eu quero chamar a sua atenção. Esse capítulo 2 de Efésios mostra para nós a origem. Assim, eu sou dispensador. Isso até você pode até estufar o peito e falar. Mas qual é a sua origem, dispensador? E você está exercendo a sua função. Então, graças a Deus, o Senhor quer tocar no meu coração e no seu coração, para que nós tenhamos empatia com as pessoas. E aí, nós de fato, saiamos para a rua para pregar o evangelho para todas as pessoas. Não importa a condição delas. Vamos tirar as pessoas da lata de lixo, onde eu e você estávamos um dia. Segundo o príncipe deste mundo, segundo a potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 4. Mas Deus, essa menininha experimentou isso, essa bebê. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos amou. Mas aqui diz que Ele é rico em misericórdia. Ou seja, além de nos amar, além de amar a mim e a você, Ele estendeu o braço dele mais comprido de misericórdia para nos tirar da lata de lixo. Esse braço do Senhor alcançou
cada um de nós. Misericórdia do Senhor. E estando nós mortos, é muito importante aqui, em nossos delitos, o que Ele nos deu? Doutrina, nos deu estudo bíblico, nos deu mais conhecimento, Ele nos deu vida. O que um morto precisa, senão de vida? E é a vida de Deus. É uma vida que passou pela morte. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Agora sim, nós podemos ver esse poder que Deus exerceu em Cristo. E juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Vocês perceberam a suprema grandeza do poder de Deus aqui? O que Ele fez em Cristo, Ele agora fez também em mim e em você. Juntamente com Ele, quando você e eu cremos, sabe o que aconteceu com a gente? Nós somos unidos a Cristo na sua ressurreição. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu e você ainda somos sufocados pelas coisas da terra, mas isso não tem sentido. Por quê? Porque nós já não estamos mais aqui. Nós ressuscitamos com Cristo e estamos nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora o versículo 10. Tudo isso aqui é para produzir o que está no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor está preocupado com o nosso andar, e Ele produziu uma obra-prima. Essa palavra feitura aqui, no grego é poema, significa a melhor obra de um artista. É a melhor obra de Deus. Deus que fez os céus e a terra, Deus que fez todo esse universo, tudo equilibrado. Você não foi feito com o nariz para cima para morrer afogado na chuva. Você foi feito equilibrado. Você anda na chuva e não afoga. Quanta coisa linda o Senhor fez. O nosso corpo é uma delas. O corpo humano, a estrutura, o organismo, o funcionamento de cada órgão do corpo humano é lindo demais, é belo demais. É uma coisa que é de Deus, é obra de Deus. O sol no tempo certo, a chuva, a lua das estações, tudo. Aí tem a plantação, a alimentação das pessoas, dos animais, as plantas, tudo coisa linda, maravilhosa, noite e dia. Tudo belo, mas a obra mais bela de Deus é a igreja. A obra-prima de Deus. Você está alegre por isso? Você faz parte da obra-prima de Deus. É a melhor obra que Ele fez, dentre tantas que eu e você conhecemos, e nós elogiamos, e nós gostamos delas, mas a igreja é a melhor obra desse artista.
mas ela não foi feita para ser exibida, para ser colocada em uma exposição, mas ela foi feita para ser habitada por Ele. Por isso, a partir do versículo 11, nós vemos que de dois povos o Senhor fez um novo homem, depois edificou, e no final nós temos a habitação de Deus no Espírito. Jovem, o Senhor quer produzir a sua obra-prima, mas Ele quer desfrutar dessa obra-prima como a sua habitação, como o seu lugar de descanso, como o seu prazer. Você se alegra com isso? Depois de sair da lata de lixo, depois de estar morto nos seus delitos e pecados. Então hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, o que nós precisamos o nosso desafio é não deixar a morte continuar operando em nós. Ela já foi derrotada. Não deixar o pecado que gera a morte, não deixar as ofensas operarem em nós. Então, dia após dia, nessa conferência, nós vimos ali na programação dessa conferência, nós temos uma coisa chamada, falar para você aqui, temos aqui, forjados na pressão, né? Eu não sei se você sabe o que é, mas já aconteceu hoje aqui à tarde. E nós temos uma outra coisa aqui chamada, cadê, gente? Que eu não estou... Cadê? Ali, sexta-feira, amanhã, que hora? 7h30, não sei que hora. A atividade é furar a boia. E hoje, na abertura, os irmãos fizeram uma dinâmica conosco, bem interessante. Primeiro o irmão Billy nos ajudou a ver que, ele trouxe a boia em cada braço, né? Você sabe, se você está com essa boia e pula no rio, você não afoga, você está seguro. A boia te dá segurança. Aí o irmão Billy foi mostrando para nós coisas que fazem com que essa boia seja enchida cada dia e nos dá uma falsa sensação de que está tudo bem. Eu não vou afogar, eu posso ficar nesse rio aqui, essa boia é a minha segurança. Aí ele mostrou várias coisas, que podem, na nossa vida, fazer esse papel de encher a boia. E no final ele mostrou que nós precisamos ser libertos dessas coisas. Não é isso, irmão Billy? Irmão Billy? Quais são as coisas? Críticas, mentira, falsidade. Aí o irmão Billy fazia isso. Essas coisas vão enchendo essa boia. E você tem uma falsa sensação de que está tudo bem. E aí, mas você não mergulha no rio. A sua salvação, nesse caso, é mergulhar no rio. E é mergulhar não só até a cintura, mas nós sempre pedimos para que o Senhor, pedir para o Senhor falar, pedir para o Senhor dizendo, mede 1000, Senhor. Mede 1000. Mede 1000. Onde está isso? Ezequiel 47, né? Ali nós vemos um rio. E aí, à medida que esse rio vai subindo, ele vai tomando conta de nós. E depois nós não conseguimos cruzar esse rio. Porque o Senhor quer nos colocar dentro desse rio
para nós sermos conduzidos pela correnteza dele. Esse rio sai do trono de Deus. O resultado dele é fazer a vontade de Deus. Mas muitas coisas na minha vida e na sua vida impedem que a vontade de Deus seja feita. Concordam? Tudo isso que o irmão Billy falou e mais algumas coisas, né? Nossa tradição, que mais? Que mais, gente? Me ajuda aí. Que enche essa boia no nosso dia a dia? Hã? Oi? Oi? Incredulidade. Oi? Medo. Hã? Posição. Ambição. Orgulho. Ok. Tá, irmãos? O irmão Billy nos ajudou. E no final ele tirou a boia e jogou a boia fora. E nos ajudou todos a jogar essa boia fora. Vamos jogar essa boia fora? Essa boia que nos impede de mergulhar nesse rio até a cabeça, totalmente mergulhados. E aí, teve uma outra dinâmica, que todos nós aqui recebemos um balão, ou em algumas regiões falam bexiga, né? Aquele negócio que enche em festa de aniversário de criança, né? É isso? É isso mesmo, não? É bexiga. Balão. Aí todos nós enchemos o balão. Não foi? O que enche esse balão, hein? Hã? Mas o que representa esse ar espiritualmente? Hã? Não é nesse aspecto. Quero mostrar para você que no final nós somos encorajados a furar esse balão. E aí foi aquele, né? Pipocar na reunião. Todo mundo estourou o balão. Você estourou o seu balão? Então, quando nós estouramos o balão, significou que nós estávamos estourando tudo aquilo, aquelas coisas que nós nos apoiávamos nelas e não nos permitiam mergulhar na palavra, imergir na palavra, sair para pregar o evangelho, orar pelas pessoas, fazer comportagem, fazer o CEAP, entrar no canal do Instituto. Tantas coisas nos impedem. Eu quero dizer uma coisa para vocês: tem muitas coisas que você percebe nitidamente, é o espírito maligno que não deixa, é Satanás que não deixa. Porque você, para estudar, você não dorme, para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, você não dorme, mas para as coisas de Deus, qualquer coisinha você está bocejando, abrindo a boca, dormindo. Meu Deus! É espiritual, gente. É espiritual. Quantos não vêm para a conferência por coisas que amarram, que emperram? Vamos furar a boia! Vocês estão achando o quê? Eu trouxe o meu balão aqui. De manhã eu furei um. Agora eu quero que vocês encham comigo esse balão com as suas coisas, com as suas mazelas. Vamos encher coisas que impedem você de se entregar para o Senhor completamente. Vamos embora, vai falando aí que eu vou enchendo aqui. Que? Não falaram nada. Desobediência, complicação. Hã? Aí nós fizemos assim, ó. Eu parei por aqui, mas tem muita coisa, viu? É que eu não quero que ele estoure agora, eu vou querer que ele estoure depois. Deixa aqui o meu balão. Tudo isso que vocês falaram agora,
Limpar. Fomos ajudados nessa manhã a limpar também. Eu estou alegre! Mas aí depois vem tudo de novo, gente. O irmão Pedro falou, a palavra profética falou, os irmãos nos ajudaram. Aí vem outro balão. Aí, de novo, tudo de novo. Você pensou que estourou o balão de manhã e acabou os seus problemas? Não, continua aqui, ó. Vamos lá, continua falando aí. Hã? Eu vou fingir que estou ouvindo, mas não estou ouvindo, mas eu sei que é muita coisa ruim. É muita coisa, gente. Temos que estourar esse balão de novo. Olha, diariamente eu e você, temos que nos arrepender. Temos que nos voltar ao Senhor. Temos que furar a boia. Vamos furar a boia? Vamos lá, de novo. Me ajudem aí. Vamos lá. Estão alegres? Mas não parou não, tem mais boia. Eu ainda estou com dificuldade. Eu ainda não fui para o CEAP. Eu ainda estou preso nos meus estudos. Eu ainda estou preso na minha cultura. Eu estou preso na minha estrutura. Eu estou preso nos meus achismos. Eu estou preso nos meus conceitos. Limpar. Amém? Amém, amados? Saímos da lata de lixo. Agora queremos viver nas regiões celestiais em Cristo. Mas geralmente a força da gravidade nos puxa para a terra. Aí o caminho é arrependimento. Pedir perdão ao Senhor. Se arrepender. Praticar a palavra. Sai. Vai para a rua. Não fica naquele pedido de arrependimento velho que a gente tinha no passado. Fica de joelho ali. Senhor, me perdoa. Eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais. Aí bate o rosto no chão, em terra, e fica ali, aquela coisa velha. Uma boa maneira de nos arrepender é ir para as reuniões da igreja, é servir, é pregar o evangelho, é apacentar as pessoas, é se inscrever no CEAP, entrar no canal do Instituto, divulgar a palavra, cantar, louvar o Senhor. Eu acho que chega, né, por hoje, amém?